Você acorda, mas não desperta. O alarme toca, a rotina começa, mas não é sua. Você a herdou, você a aceita, você a segue, sem questionar. Como um soldado sem causa, como um servo que esqueceu que um dia foi filho de reis, o celular vibra. Primeiro impulso: obedecer, olhar, clicar, scrollar. Sem comando, sem filtro, sem vontade própria. A mente, em modo automático. O corpo, em marcha lenta. A alma, silenciada. O mundo te chama de livre, mas te trata como um número, uma estatística, um CPF com boleto, um corpo que trabalha, consome, se distrai e repete. Te deram o direito de votar, mas não de pensar. Te deram o direito de falar, mas não de duvidar. Te deram o direito de existir, mas dentro da jaula que eles desenharam para você. Você estuda o que disseram que era certo, trabalha onde disseram que era seguro, sonha com o que disseram que era sucesso. Mas algo dentro de você grita, e você abafa, porque dói pensar, porque pensar é quebrar correntes. E todo escravo sabe, quebrar correntes dói mais do que usá-las. Eles te ensinaram que desconforto é inimigo, mas esqueceram de te contar. É no desconforto que o rei desperta. Você aceita sua cela, decora suas paredes, dá nome às correntes e chama isso de vida. Mas seu corpo sabe, sua mente sabe, seu silêncio sabe. Você não nasceu para ser guiado, você nasceu para comandar. Mas te convenceram que é mais fácil seguir ordens, que pensar é perigoso, que assumir o controle é arrogância. Mentira, a maior mentira já contada, que a servidão mental é conforto, e você comprou. E você chama isso de ser adulto. Mas ser adulto não é ser submisso, é ser soberano. E o preço da soberania é brutal. Você não tem liberdade, você tem opções pré-escolhidas, você não tem opinião. Você tem repetições. Você não tem vontade. Você tem vícios. Hoje você acordou mais uma vez no ciclo, mas o simples fato de estar ouvindo essas palavras prova que há um grito tentando romper a cela. E se você calar de novo, não será o mundo que vencerá. Será você se traindo. Se você não reconquistar sua mente, alguém vai continuar usando ela contra você e vai te chamar de funcional. Mas no fundo, você já sabe. Esse funcional é só um nome bonito para escravo obediente. Mas o mais cruel é que esse escravo moderno nem sabe quem realmente segura a corrente. Ele sente o peso, mas não vê a mão. Ele segue ordens, mas não sabe de onde vem, porque no mundo real, os novos senhores não gritam. Eles sugerem, não ameaçam. Eles distraem, não obrigam. Eles convencem. E é aqui que o jogo começa. Eles não usam coroas, não vestem mantos e não precisam de castelos, porque já moram dentro da sua mente. Os novos senhores do mundo não comandam exércitos. Eles comandam algoritmos. Eles não apontam armas, apontam tendências. Eles não dão ordens. Eles oferecem escolhas manipuladas, embaladas em dopamina, servidas em telas brilhantes. Você acha que escolheu o que assistir, mas foi escolhido. Acha que decidiu o que comprar, mas foi condicionado. Acha que tem opinião, mas repete manchetes. Eles te alimentam com migalhas emocionais, curtidas, notificações, recompensas instantâneas. Você se sente visto, mas não é visto, é monitorado. A escravidão evoluiu. Hoje ela é sofisticada. Não precisa mais de grilhões. Só precisa que você se distraia o suficiente para não perceber que está preso. Eles transformaram entretenimento em anestesia. Transformaram notícia em doutrinação. Transformaram redes sociais em grades invisíveis onde todos sorriem, enquanto apodrecem por dentro. Você não é mais cidadão, é produto. Você não é mais mente livre, é tráfego segmentado. E o mais perverso, eles não precisam te forçar a nada. Você mesmo se entrega todo dia, por vontade própria. Eles sabem, não há prisão mais segura
do que aquela onde o prisioneiro acredita estar em casa. Você compartilha sua vida. Eles coletam. Você se compara com estranhos. Eles vendem insegurança em forma de status. Você se sente insuficiente. Eles te oferecem a solução que criaram. Pro vazio que eles mesmos cavaram dentro de você. É um jogo. Mas você não está jogando. Você é a peça. E quanto mais você se move, mais útil se torna. Quanto mais você reage, mais previsível se torna. Quanto mais você consome, mais fraco se torna. Mas não se engane. Esse jogo tem um trono. E cada vez que você desiste de pensar, alguém senta nele por você. E eles não vão te devolver o poder. Porque o jogo só acaba quando você acorda. E acordar dói. Porque significa encarar o caos. Significa ver as correntes. Significa reconhecer que parte da prisão você mesmo ajudou a construir. Mas é o primeiro passo. Porque ninguém toma o trono sem antes enxergar o inimigo. A mente não é um lugar de paz. Ela nunca foi. Ela é território em disputa. Cada pensamento que surge é uma tropa marchando. Cada crença que você aceita é uma bandeira fincada no seu solo interior. E cada decisão que você não toma é uma rendição silenciosa ao inimigo invisível. Você pensa que é você quem está no controle, mas pense de novo. Quem está escolhendo o que você sente agora? Quem está definindo o que você considera importante? Quem está decidindo o que merece sua atenção e o que não merece? Seu medo é treinado. Sua raiva é programada. Sua ansiedade é provocada. E a cada estímulo não filtrado, a cada resposta automática, a cada repetição inconsciente, você entrega mais um pedaço do seu território. A mente é o último campo de batalha que ainda importa. Porque todo império começa, ou morre, primeiro dentro dela. Você pode se parecer com um homem, pode andar, falar, trabalhar como um homem. Mas se não comanda seus pensamentos, se não interroga suas crenças, se não disciplina seus impulsos, você é um fantoche com forma humana, nada além disso. E há um detalhe que os fracos ignoram. Você não pode terceirizar o governo da própria consciência. Ou você a lidera, ou algo, ou alguém, lidera por você. Seu campo de batalha não está lá fora, está entre seus próprios olhos, nas vozes que você ouve quando tudo está em silêncio, nas desculpas que você repete quando ninguém te cobra, na dúvida que aparece toda vez que você tenta crescer. Ali está a guerra, ali estão os soldados, ali está o rei, ou o covarde. E você sabe disso, sente isso, cada vez que tenta fazer algo grande e uma voz te sabota. Cada vez que tem um plano e sua mente puxa o freio. É ali que a guerra começa. É ali que ela será vencida. Ou perdida. Porque a mente não é neutra. Ela está sempre sendo tomada, sempre sendo influenciada, sempre sendo invadida. E o trono mental não espera por ninguém. Você o ocupa, ou ele será ocupado. E nesse exato momento, ele pode não ser mais seu. Você não perdeu o trono da sua mente com uma explosão. Não houve um golpe. Não houve uma rebelião. Foi silencioso. Foi sutil. Foi cotidiano. Você entregou o trono em parcelas. Cedeu um pouco quando preferiu o conforto à disciplina. Cedeu mais um pouco quando trocou propósito por distração. Cedeu tudo quando passou a viver reagindo, ao invés de comandar. Essa guerra não tem tiros, tem notificações, tem comparações, tem feeds infinitos recheados de armadilhas emocionais. Você pensa que está passando o tempo, mas o tempo está passando por você. E cada minuto gasto sem consciência é um voto silencioso na sua abdicação. Eles não querem te destruir, querem que você sobreviva. Funcional o suficiente para não perceber que está obedecendo. Querem que você sinta pequenas doses de prazer, o suficiente para não buscar significado. Querem que você se distraia com batalhas pequenas, para esquecer que há uma guerra acontecendo dentro de você. Porque a verdadeira guerra não é contra o mundo. É contra a apatia, contra a preguiça mental, contra o conformismo que sussurra. Tá tudo bem assim mesmo.
E esse sussurro tem vencido muita gente. Vence quando você diz só hoje e repete isso por anos. Vence quando você diz depois eu mudo e passa a vida inteira em stand-by. Vence quando você adia decisões que poderiam mudar tudo, porque prefere a certeza do que te mata ao caos do que te liberta. Mas aqui está a verdade nua. O trono é tomado todos os dias por inimigos pequenos. A diferença entre o rei e o escravo não está numa guerra épica. Está nas micro-escolhas silenciosas. O que você come, o que você consome, o que você tolera, o que você pensa quando ninguém está olhando. Essa é a guerra. E se você acha que não está lutando, é porque já perdeu. Porque o rei não descansa. Ele observa, ele planeja, ele reage com propósito, não com impulso. A guerra silenciosa pelo seu trono está acontecendo agora. Na sua mente, na sua atenção, na sua decisão de continuar assistindo ou fechar este vídeo. A pergunta é: quem está vencendo? Esperar permissão é o que os fracos fazem. Esperar que alguém apareça com uma resposta, com uma fórmula, com uma luz, é o que mantém milhões rastejando enquanto sonham com o topo. Mas reis não pedem, reis não esperam, reis tomam. Você ainda está aí, imaginando que um dia vai melhorar, que algo vai acontecer, que uma virada mágica vai surgir e você vai acordar iluminado, pronto, transformado? Não vai. A transformação não vem até você. Você tem que ir até ela e arrombar a porta se for preciso. A ascensão não é sobre merecimento. É sobre brutalidade interna. Sobre enterrar versões fracas de si mesmo sem piedade. Sobre silenciar as vozes que te disseram que você era pequeno demais, burro demais, fraco demais. Sobre encarar o caos que você mesmo permitiu e reconstruir do zero, com as próprias mãos. Você não será carregado ao topo. Você vai subir, rastejando, se cortando, sangrando. E se tiver sorte, você vai sobreviver para reinar. Mas tem um detalhe: poucos chegam lá. Porque a maioria desiste quando percebe que para virar rei, precisa matar o servo. E o servo gosta da cela. Ela é quente, familiar, previsível. O caos da liberdade assusta. Mas você não foi feito para rastejar. Você foi forjado para dominar, para erguer a própria visão, para construir seu império interno, pedra por pedra, hábito por hábito, escolha por escolha. A ascensão começa quando você para de procurar salvadores e se olha no espelho com ódio suficiente para destruir o que te mantém fraco e coragem suficiente para reconstruir com propósito. Ninguém vai te coroar. A coroa está no chão, coberta de poeira, esquecida, ignorada. E todo dia milhares passam por ela e escolhem não se abaixar. Porque se abaixar significa assumir o fardo. Mas se você estiver pronto, realmente pronto, a coroa é sua. Mas você vai ter que tomá-la, com dor, com esforço, com disciplina. E ninguém, absolutamente ninguém, vai aplaudir. Mas tudo muda depois disso. Todo império começa com um rito. E todo rei passa por um momento silencioso em que decide que nunca mais será o mesmo. Esse momento pode ser agora, mas só se você estiver pronto para encarar as 5 ordens do domínio. Não são sugestões, são mandamentos. Grave cada um, execute cada um, e você verá o servo morrer e o soberano nascer. Primeira ordem: comando sobre o primeiro pensamento do dia. Você não toca o celular. Você não mergulha no caos externo. Você comanda a primeira ideia do dia. Você é o rei. E o rei abre os olhos com um decreto. Hoje eu comando o meu mundo. Segunda ordem: restrição do supérfluo. Você remove o ruído. Você escolhe o que entra na sua mente. Como um guardião brutal. Se não te fortalece, é cortado. Se te anestesia, é destruído. O rei não negocia com distrações. Terceira ordem: execução diária de um ato de força.
Pode ser físico, pode ser mental, mas você precisa provar a si mesmo, todos os dias, que ainda está forjando aço, sem aplauso, sem plateia. O rei se fortalece no silêncio. A cada ato de força, o trono se solidifica. Quarta ordem: silêncio propositado. 10 minutos por dia. Nada entra, nada sai. Você observa, você sente, você governa o caos, porque todo rei precisa de conselhos, e os melhores conselhos vêm do próprio abismo. É ali que a visão nasce. Quinta ordem: visualização do império. Você fecha os olhos e vê, não o que tem, mas o que vai conquistar. Não quem é, mas quem já decidiu se tornar. E você caminha como se já fosse, fala como se já fosse, age como se já fosse, porque o rei já existe, você só está indo ao encontro dele. Esse é o ritual. Simples? Não. Bonito? Nunca. Transformador? Sempre. E a cada dia que você repete esse ciclo, algo se alinha dentro de você. A mente para de gritar. O corpo responde mais rápido. As decisões se tornam afiadas. As dúvidas enfraquecem. E o mundo começa a se curvar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. Esse é o ritual do domínio. E ele não precisa ser perfeito. Ele precisa ser contínuo, implacável. Seu. Porque o trono só aceita um rei. E, agora, tudo depende de uma única escolha. Agora que tudo foi exposto, não existe mais espaço para ilusão, você sabe. Sabe que há um trono esperando, e sabe que há uma coleira apertando. Você já viu as correntes, já reconheceu os inimigos, já sentiu a vergonha de ter cedido, e já percebeu que se continuar como está, a única coisa que vai herdar é arrependimento. Essa é a hora. O ponto onde os fracos voltam e os reis se erguem. Não vai ter sinal divino. Não vai ter uma multidão gritando seu nome. Vai ser silencioso. Vai ser invisível. Vai ser apenas você, com a própria consciência. Você pode sair agora e continuar sendo funcional, produtivo, educado, controlado. Pode continuar usando a coleira, com estilo, com status, com curtidas. Mas por dentro você sabe, nada disso preenche o vazio de quem nasceu para liderar e aceitou rastejar. Ou você pode levantar agora, não fisicamente, mentalmente, assumir o próprio trono, impor direção, executar com brutalidade, calar as vozes covardes e construir, pedra por pedra, o império da própria mente. A decisão é sua, e ela é feita em silêncio, sem aplauso, sem testemunhas, mas com consequência, porque a vida só te oferece 2 caminhos, trono ou coleira. O que você escolher agora vai ecoar pelo resto da sua história. Se isso te despertou, é porque o rei dentro de você já estava vivo, adormecido, esquecido, mas nunca morto, e agora ele quer mais. Se você vai recuar ou avançar, só você pode decidir. Mas se decidir, caminhar com os que forjam, então este canal é seu lar. Inscreva-se no Forja Mental e prove, a cada ação, que a coroa nunca foi um luxo. Ela é um fardo, e você nasceu para carregá-lo.